Paz do Senhor, galera! E aí, beleza? Bom, galera, bem-vindos a mais um vídeo. Sim, eu tô sumidão. Por quê? Não sei. Não tô querendo gravar vídeo. Na verdade, não tô tendo ânimo pra gravar vídeo. Mas, graças a Deus, eu tô aqui de volta. Iago, por que você tá segurando um livro? Galera, recentemente eu li um livro emprestado pelo meu líder de célula, André. Cara, que livro incrível! O nome dele é Pentecoste, o fogo que não se apaga. Recomendo ler. E hoje eu vim aqui fazer um vídeo sobre ele, sobre o livro, né? Na verdade, sobre o que fala no livro. Porque o livro, eu vou fazer um vídeo sobre ele falando que a capa dele é de papelão e as folhas são de papelão. Tô zoando, galera. Eu vou falar sobre o que fala no livro, que no caso é o Pentecoste. Galera, sobre o Pentecoste, eu vou falar, galera, eu vou falar de 4 tópicos, ok? O primeiro tópico, a necessidade de um Pentecoste. Então, galera, o que é um Pentecoste? Mano, o Pentecoste é uma celebração judaica. Na verdade, era uma celebração judaica, mas na verdade foi no dia do Pentecoste que os apóstolos de Jesus, 50 dias depois da Páscoa, foram lá. Aconteceu um avivamento, aconteceu que o Espírito Santo desceu assim, né, do céu, e lá eles começaram a falar em língua, desceu com fogo, né, tem aquela música Espírito, que nasce como fogo, tá ligado? Então, aí desceu como fogo e os apóstolos começaram a pregar em, tipo assim, tinha gente de muitas línguas, eles representavam muitas regiões. O apóstolo, no caso ali, Paulo falava na língua que o Espírito Santo tava falando ali com ele. E cada pessoa escutava na sua própria língua o que Paulo tava falando, entendeu? Tipo, era muito louco. E, cara, sim, aconteceu um Pentecoste. Um avivamento. Beleza. Vamos falar aqui, qual que é a necessidade de um avivamento, qual que é a necessidade de um Pentecoste? Cara, a gente pode observar hoje muitas igrejas mortas, não é querendo julgar, galera, mas hoje são muitas igrejas mortas que ligam mais para religiões e que inventam um monte de coisa que não tem na Bíblia, sem querer julgar, galera, pelo amor de Deus, sem querer julgar, tá? Né? Que igrejas que inventam coisas e colocam assim, tipo a antiga igreja católica que tinha a indulgência, né, que você pagava para perdoar seu pecado, ou hoje tem aquele negócio de dízimo, né, que você dá 30% do seu salário, tá ligado? É muita coisa que eles inventam, tá ligado? É aquela parada lá que os caras vendem óleo, tá ligado? Ungido, mano, vender óleo ungido na igreja, velho. Meu Deus do céu, velho. Como assim o cara vende, mano? Tá, sem querer julgar, galera, sem querer farpar, pelo amor de Deus. Relaxa. Isso tem a ver com avivamento. Mano, o avivamento, ele é quando o Espírito Santo é derramado, filho. Então, tipo assim, pra acontecer um avivamento, a igreja tem que estar no evangelho, velho. Tem que estar no verdadeiro evangelho. Não tem que ficar vendendo óleo. Não tem que ficar adorando imagem, tá ligado? Tem que estar no verdadeiro evangelho. E o que acontece quando é o avivamento ali? A igreja vive, a igreja meio que sobe, tá ligado? A igreja volta. Quer dizer, a igreja começa a ter vida, tá ligado? A igreja pega fogo mesmo, começa a vir mais gente. E pá, isso aqui é lá. E é isso aí, galera. A necessidade do Pentecoste é isso, pra reviver a igreja cristã. Porque muitas igrejas mortas, paradas pelo mundo afora, fazem essas paradas aí. Terminando de falar sobre a necessidade do Pentecoste, eu vou falar agora sobre as causas do Pentecoste. O que o Pentecoste causa? Como eu já citei antes, o Pentecoste revive a igreja. Como assim? Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui de uma causa do Pentecoste citada nesse livro aqui. Bora lá então, na página 39, no segundo parágrafo, diz assim: no século XIX havia uma família muito pobre nos Estados Unidos, com 7 filhos de 14 anos para baixo. O chefe dessa família morreu, deixando a viúva pobre, endividada e grávida do 8º filho. Quando o filho nasceu, não era o 8º, mas o 8º e o 9º, pois eram gêmeos. O 5º filho, certa feita, disse à sua mãe: mamãe, eu vou sair da roça, vou para uma cidade. Deus tem um plano para minha vida, na minha vida, né? Foi para Boston, em Massachusetts. Ali encontrou emprego numa sapataria. Edward Kimball, seu professor de escola bíblica dominical, foi à sapataria e ele levou aquele jovem a Cristo. Certa feita, ele estava numa igreja e o pregador disse: o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue em suas mãos. Ele disse: meu Deus, eu quero ser esse homem. Anos mais tarde, ele caminhava pelo Wall Street, em Nova York. Quando o Espírito Santo veio com grande poder sobre ele, ele entrou numa casa, trancou-se no quarto, caiu de joelhos e ali foi revestido com poder. Parecia que ondas elétricas estavam pelo seu corpo, chegando a dizer que ainda lhe dissessem todo o ouro do mundo em troca daquela experiência, teria rejeitado. Não, pera, vou ler de
Chegou a dizer que ainda que dessem todo o ouro do mundo em troca daquela experiência, teria rejeitado. Olha isso, velho. O cara passou uma experiência tão da hora ali dentro daquele quarto, que se eles oferecessem todo o ouro do mundo, ele não trocaria por aquele ali que passou, velho. Você tem noção do que é isso? Mano, todo o ouro do mundo, você ia ficar mais rico que o Silvio Santos e o Bill Gates junto, velho. 30 vezes mais rico que os dois juntos, velho. Todo o ouro do mundo, todo o dinheiro do mundo, pra você. Tá, um cara passou por uma experiência dessa. O cara disse que, tipo, se oferecer todo o ouro do mundo pra ele rejeitaria porque passou por uma experiência dela. Mano, imagina se passar por uma experiência dessa. Tipo, a vida dele foi mudada completamente. Tá escrito aqui, eu tenho certeza que esse livro é real. Cara, a vida dele foi mudada completamente. Como assim, Alan? Por quê? Como assim foi mudada completamente? Eu vou te mostrar aqui, ó. Quando ele se levantou de seus joelhos, nunca mais sua vida foi a mesma. Nunca mais a história da América foi a mesma. Aquele homem que era do... não sei pronunciar o nome dele. O maior avivalista de todos os tempos, um homem que a partir dali levou mais de 500 mil pessoas a Cristo. 500 mil. Mano, 500 mil. Mil. Véi, 1000 já é muita gente. Agora imagina, 500 mil. Cara, uma pessoa fez isso. Uma pessoa fez isso. Por quê? Porque ele passou por uma experiência de avivamento. Agora imagina, quantas pessoas tem no Brasil? 209,3 milhões. Eu tô mostrando aqui no computador porque eu pesquisei aqui antes de falar isso, né? Uma pessoa levou 500 mil pessoas a Cristo. Imagina 209,3 milhões de pessoas levando 500 mil. Mano, por isso eu tava falando no começo do vídeo, vai. Não é querendo julgar, mas tem muitas igrejas mortas precisando de um avivamento. Agora você tem uma noção do que é um avivamento. Você tem uma noção do que precisa acontecer um avivamento, velho. Isso aqui, esse vídeo é pra abrir a mente e pra divulgar o livro, porque esse livro é muito bonito. Imagina isso, velho. Tipo, quantas pessoas, velho. Tipo, se o Brasil inteiro, todas as igrejas do mundo fossem, tipo, se todas as igrejas do Brasil, pelo menos, buscassem mesmo um avivamento, o mundo já era de Jesus. O que eu tô fazendo? Eu tô reclamando? Não. O que eu tô fazendo? Eu tô abrindo a mente. Eu tô abrindo a sua mente. Eu estou pra abrir a sua mente, pra você ver o que tá acontecendo. Pra você, tipo, pra você buscar melhorar, entendeu? Não só você, mas como qualquer outra pessoa do mundo. E não pensa, tipo, meu irmão não tá fazendo isso, então eu não vou fazer também. Não, você tem que pensar, meu irmão não tá fazendo isso, eu vou fazer pra ele ver que eu tô fazendo e fazer também. Entendeu? Terminando de falar sobre as causas do Pentecostes, eu vou falar agora sobre o conteúdo do Pentecostes. Eu vou ler aqui o começo e depois eu vou ler um exemplo do que é o conteúdo do Pentecostes. Então vamos ler aqui na página... na página 55 desse livro. A experiência pessoal do enchimento do Espírito Santo. Aqueles discípulos já eram regenerados e salvos. Por 3 vezes Jesus deixou isso muito claro. João 13:10, 15:3, 17:12. Portanto, eles já possuíam o Espírito Santo. Pois se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8:9. Jesus disse a Nicodemos que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3:5. Além disso, Jesus já havia soprado sobre os 11, dizendo: recebei o Espírito Santo. João 20:22. Mas a despeito de já serem salvos, terem o selo do Espírito e já receberem o sopro do Espírito, eles ainda não estavam cheios do Espírito. Então, tipo assim, você tem o Espírito Santo, mas você não está cheio dele. Como assim? Vamos lá. Uma coisa é ter o Espírito residente, outra coisa é tê-lo presidente. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito, outra coisa é ser cheio do Espírito. Você que tem um Espírito já é cheio dele? Sua vida é controlada por ele? O fruto do Espírito pode ser visto na sua vida? A unção do Espírito está sobre a sua cabeça? A unção do Espírito está sobre a sua cabeça? O poder do Espírito está sobre você? Quando você abre os lábios, a palavra de Deus é verdade na sua boca? Agora aqui, galera, o exemplo que eu falei para vocês. Quando o missionário presbiteriano John Hyde estava indo para a Índia, recebeu um telegrama a bordo do navio. Abriu sofregamente. Havia uma pergunta lacônica e perturbadora. John Hyde, você está indo cheio... John Hyde, você está cheio do Espírito Santo? Ele ficou irritado com a petulância e audácia da pergunta. Amarrotou o telegrama, enfiou-o no bolso e tentou escapar da integrante pergunta. Procurou justificar para si mesmo que a pergunta não tinha razão de ser, visto que ele já estava indo para um campo missionário, abrindo mão de tantas regalhas a fim de embrenhar-se em terras longínquas e obscuras. Todavia, ao entrar em seu aposento, o dedo de Deus o tocou e a pergunta começou a arder em seu coração.
John Hyde, você está cheio do Espírito Santo? Foi então que ele caiu de joelhos em lágrimas e clamou a Deus por um derramamento do Espírito em sua vida. Ele foi profundamente influenciado por essa oração. Experimentou algo especial da parte de Deus. Ao chegar à Índia, em apenas 3 anos, viu mais de 1000 pessoas renderam-se a Cristo através do seu ministério. Voltando aqui. Ao chegar à Índia, em apenas 3 anos, viu mais de 1000 pessoas rendendo-se a Cristo através do seu ministério. Esse cara aqui é o seguinte, ele tava indo pra Índia e até que ele recebeu um telegrama perguntando se ele tava cheio do Espírito Santo. Ele achou muito audácia a pessoa perguntar isso. E aí, passou um tempo, Deus foi lá e perguntou pra ele se ele tava cheio do Espírito Santo. E aí ele caiu de joelhos, em lágrimas, clamou a Deus por um derramamento do Espírito Santo na vida dele. E cara, por essa oração, a vida dele foi profundamente influenciada. Ele experimentou algo especial da parte de Deus. E ao chegar à Índia, mais de 1000 pessoas se renderam a ele. Cara, ele fez uma oração, ele teve uma experiência com Deus. Tipo, aqui também fala, cada um tem sua experiência individual com Deus, tá ligado? Terminando aqui a parte do conteúdo do Pentecoste, agora eu vou falar sobre o resultado do Pentecostes. Então vamos lá. Começando aqui a falar, vou ler aqui um parágrafo. O Pentecoste não foi algo produzido, ensaiado, fabricado, teatralizado. Algo do céu verdadeiramente aconteceu. O Pentecoste foi inconstável. O Pentecoste foi inconstável. Ninguém pôde negar a sua existência. Ninguém ali pôde negar que o Pentecoste foi real. Foi irresistível. Ninguém pôde impedi-lo. Foi soberano. Ninguém pôde produzi-lo. Foi eficaz. Ninguém pôde desfazer os resultados. Foi singular. O Espírito Santo veio para permanecer eternamente com a igreja como outro consolador. Então, galera, vocês perceberam? Perceberam uma parada muito interessante aqui? Eu vou falar para vocês aqui o que foi. Ninguém pôde negar a existência do Pentecostes. Ninguém pôde impedi-lo. Ninguém pôde produzi-lo. Ninguém pôde desfazer os seus resultados. O Espírito Santo veio para permanecer eternamente com a igreja como outro consolador. Então, tipo, quando acontece a ação do céu, ninguém pode fazer nada. Quer dizer, ninguém pode parar aquilo. Ninguém pode teatralizar aquilo. Ninguém pode desfazer os resultados daquilo ali. Ninguém pode produzir aquilo ali. Tipo, aquilo ali foi produção de algo de Deus, tá ligado? Galera, e o fenômeno do avivamento ali, do Pentecoste, incluiu as seguintes coisas. O som não foi barulho, não foi algazarra, foi falta de ordem, histeria, mas um som do céu. O Pentecoste foi audível e verificável, o público transpirando para fora do cenáculo, reverberando sua influência na sociedade. Esse insólito acontecimento atraiu a grande multidão que estava em Jerusalém para ouvir a palavra de Deus. Cara, foi o som que eles ouviram, não foi algazarra, não foi barulho, foi o som mesmo. Foi o vento, fogo, que aqui está escrito, ó, o Espírito veio em línguas como fogo, e fogo também é símbolo do Espírito. O fogo ilumina, pois quem é nascido do Espírito não anda em trevas. O fogo purifica, queimando todo o entulho que entope as pontes de nossa vida. O fogo aquece, tirando-nos da frieza espiritual, inflamando o nosso coração. O fogo alastra, pois quando estamos cheios do Espírito, é impossível isso ficar escondido. Quando estamos cheios do Espírito, as pessoas que estão à nossa volta notam isso e sofrem o impacto desse fato. Deus é fogo, sua palavra é fogo, seu Espírito veio em línguas como de fogo. Jesus batiza com fogo, ele faz de seus ministros labaredas de fogo. Preciso falar alguma coisa a mais? Acho que não. E o fenômeno das línguas, né? Que no caso ali foi o Paulo falando e os caras entendiam na língua deles, tá ligado? O Paulo tava falando ali pra todo mundo, cada um entendia naquela língua dele, tá ligado? Tipo, pra eles, Paulo tá falando a língua dele. Tipo assim, Joãozinho aqui é russo, aí Joãozinho tá ouvindo russo. E aí o Péricles é alemão, e ele tá ouvindo alemão. E o Paulo tá falando na mesma língua, só que cada um tá ouvindo do mesmo jeito. Isso foi uma ação do Espírito Santo de Deus. Galera, e os resultados daquele Pentecostes? Paulo lá com os apóstolos. O que aconteceu? Bora. No Pentecoste, a religião desprendeu-se dos lugares especialmente destinados ao culto e centralizou-se num lugar universal de lar. É como se fosse a célula. Eles começaram a fazer culto em casa. Isso foi muito maneiro. E até hoje a gente faz isso, graças a Deus. Outra coisa, o Espírito Santo liberou a religião da ideia de uma classe sagrada. Como assim, Iago? Tipo assim, não foram só aqueles apóstolos que estavam ali, mas também 120 pessoas que estavam ali também foram avivadas. Não tem hierarquia nisso, tipo, as pessoas, não tem gente melhor do que outra, tá ligado? O que quis dizer aqui? Tipo, Pedro e Maria não era mais importante do que as outras pessoas que estavam ali, tá ligado? Pedro e Maria não eram mais importantes do que outros membros. Eles não receberam mais o Espírito Santo do que outros, tá ligado? Não há lugar para estrelismo no reino de Deus. Tá escrito aqui, eu tô lendo.
Todos na igreja são nivelados em um patamar. Todos são servos de Cristo. E agora está escrito aqui, ó. Quem quiser ser o maior deve ser servo de todos. Os apóstolos, longe de buscar os aplausos do mundo, consideravam-se o lixo do mundo. E quer dizer o seguinte, quem quer ser honrado para homens, faz coisas para homens. Recebe espetáculos, faz show, aí faz música, tá ligado? Faz vídeo pra internet. Brincadeira. Mas é sério isso, faz vídeo pra internet também. É uma, tipo, se você quer receber honra de homem, você pode fazer vídeo pra internet para as pessoas te honrarem também. Mas o mais importante é receber honra de Deus. E o que é receber honra de Deus? Está escrito aqui, ó. Quem quiser ser o maior deve ser servo de todos. E consideravam-se o lixo do mundo. O próprio Jesus não veio para ser servido, mas para servir. Ele, sendo Deus, fez-se homem. Sendo rico, fez-se pobre. Sendo santo, fez pecado. Sendo bendito, fez-se maldição. Sendo transcendente, esvaziou-se. Sendo Pai da eternidade, entrou na história. Sendo todo-poderoso, deitou numa manjedoura. Sendo o autor da vida, morreu numa cruz para nos salvar. Humildade. Se você quer receber honra de Deus, você tem que ser humilde. Você tem que ser humilde. O maior exemplo de humildade é Jesus, cara. Jesus, olha aqui, velho. Sendo o Pai da eternidade, entrou na história. Sendo todo-poderoso, deitou numa manjedoura. Sendo autor da vida, morreu numa cruz para nos salvar. Sabe o que é morrer numa cruz naquela época? Era a parada mais humilhante. Mano, era a parada mais humilhante que tinha morrer numa cruz, velho. Era a parada mais humilhante. O que Jesus é? Jesus é Deus, velho. O próprio Deus morreu, passou pela parada mais humilhante da época por você, velho. Por mim, por nós. Ele é tão grande, fez tão pequeno por nós. No Pentecoste, a religião desprendeu-se da dependência de famílias privilegiadas. O fato de Maria ser mãe de Jesus não a destacou no grupo. Não há aristocracia espiritual, hierarquia, benção no reino de Deus. Todos somos iguais aos olhos do Criador. Como eu estava dizendo, ninguém é melhor do que ninguém. O Pentecoste libertou a religião da ideia de uma ideia sagrada. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Atos 2,17. Ninguém é classificado por idade, tá ligado? O que você pode fazer pro reino de Deus não é classificado pela sua idade. Como assim? O jovem pode ser mais sábio do que um idoso, ou o idoso pode ter mais vigor do que um jovem. Sacou? O Pentecoste desvencilha a religião das posturas sagradas. Como assim? Ligado aos judeus, né? Quando Jesus veio à terra, que eles comiam lá cheio de nhenhê, tinha que lavar a mão e orar de olho fechado. E Jesus, o próprio Jesus não orava de olho fechado, né? Ele orou de olho aberto. E eles não precisavam lavar, Jesus não lavou a mão pra comer, tá ligado? E, tipo, o Pentecoste meio que desvencilha a religião das posturas sagradas. O Pentecoste veio para mostrar que o poder que o homem precisa não vem de dentro, mas do alto. Como assim? Bom, algumas religiões lá do Japão, tá ligado? Lá da Ásia lá, falam tipo, eu vou libertar meu poder interno e eu vou transformar em Super Saiyajin e vou, tá ligado? Mas isso não tem nada a ver, velho. O verdadeiro poder vem do alto. O verdadeiro poder vem de Deus. E a gente não tem poder nenhum. A gente não tem poder interno, tá ligado? Não, a gente não tem poder oculto, escondido, que nem o Gohan do Dragon Ball Z, não. O poder vem de Deus. É isso aí, galera. Pentecoste veio para nos libertar de traumas e de fracassos passados. Jerusalém seria o último lugar onde os apóstolos gostariam de ficar. Ali eles caíram, ali eles fracassaram. Mas é a partir dali que Jesus quer restaurá-los. Onde você caiu é que Jesus quer colocar de pé pelo poder do Espírito Santo. Pentecoste nos dá forças não para fugir dos problemas, mas para enfrentá-las e vencê-las na força do Espírito. Sim, o Pentecoste, a nossa tendência é fugir e não ficar. O Pentecoste diz que você precisa de poder para mudar e não de covardia para fugir. É mais fácil fugir que enfrentar. É mais cômodo ensarrilhar as armas do que desistir de lutar. Como assim? Bora lá. O Pentecoste, ele te ajuda a vencer o que te faz cair, tá ligado? Você não pode fugir dos seus... Tipo assim, você sem o Pentecoste, você não consegue, tá ligado? Você não consegue passar por aquela dificuldade ali. Mas aí o Pentecoste faz o que? Acende a chama. E pode ser por outro fato que tem um fogo aqui, talvez porque... porque tá falando que Deus é fogo, tá ligado? Galera, é isso. Recomendo muito esse livro. Quem ainda não leu, leia, pelo amor de Deus. E tá escrito aqui atrás, aqui, ó. Pentecoste foi o cumprimento da promessa do Pai. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja e essa revestida com o poder do alto impactou o mundo com o Evangelho. Antes de enviar a igreja ao mundo, Jesus enviou o Espírito Santo à igreja. Esta ordem não pode ser invertida. Embora o Pentecoste tenha sido um evento histórico, o único e irrepetível dele decorrem novos derramamentos do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo é uma experiência que deve se repetir em nossas vidas constantemente. Não podemos fazer
a obra de Deus na força do nosso braço. Precisamos do poder do Espírito Santo. O propósito dessa obra é despertar o seu coração para essa verdade gloriosa. Deus tem para nós uma vida superlativa. A suprema grandeza do seu poder está à nossa disposição. Não basta ter o Espírito Santo residente, ele precisa ser presidente. Não basta sermos habitados pelo Espírito, precisamos ser cheios do Espírito. E olha que interessante, velho. Antes de Jesus enviar a igreja ao mundo, ele enviou o Espírito Santo à igreja. Sacou? Isso quer dizer o quê? Que sem o Espírito Santo a igreja não pode ser enviada ao mundo. Precisa vir o Espírito Santo, a gente precisa do derramamento, a gente precisa do Pentecostes, a gente precisa do avivamento, a gente precisa estar com a fogueira acesa pra gente ir pro mundo pregar. Sacou? Pra gente trazer o mundo pra Jesus. Quer dizer, trazer as pessoas do mundo pra Jesus. Sacou, galera? Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí. Desculpa pelo tamanho do vídeo. É nóis.